Pararapapá, pá, pararapapá, pá, 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 pá. Caraca, me amarro nessa musiquinha do início, mané. Parceiro, desculpa aí qualquer coisa, vamos lá. Que hoje eu não tô de bobeira, não tô de bobeira. Vamos falar de vírgula. Pressão, hein? Vem comigo, vamos lá. Paramos na 11. Pô, Pestana, 11 regras já, parceiro. Assim tu quer me matar. Assim matar papai. Parceiro, relaxa, vamos que vamos. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção e continuam a se envolver cada vez mais. Não são todos os policiais, por isso que eu coloquei alguns, não é isso? O nego fala muito mal de policial, mas tem muito policial bom por aí. Vamos lá. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção e continuam a se envolver cada vez mais. Parceiro, cuidado, pelo amor de God, com o E. Cuidado. Por quê? Em condições normais de temperatura e pressão, a vírgula antes do E é um equívoco. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção, oração coordenada assindética, e continuam a se envolver cada vez mais, oração coordenada sindética aditiva. O que eu faço? Coloco ou não a vírgula antes do E? Você não coloca. Não coloca. Pô, Pestana, mas eu nunca vou colocar a vírgula antes do E? Parceiro, você até pode ter vírgula antes do E. Até pode. Mas, pô, tem que respeitar as regras relacionadas a isso. Quando o E está ligando duas orações, você não coloca vírgula antes do E. Ponto final. No entanto, contudo, todavia, não obstante, observe essa frase agora. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção e os políticos não deixam para menos. Cuidado agora, porque os gramáticos dizem o seguinte, a maioria dos gramáticos, hein? A maioria, vastíssima, demolidora maioria dos gramáticos diz o seguinte, quando o E liga orações com sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Eu vou repetir, olha aqui para mim rapidinho. Essa eu quero falar olhando para você. A vírgula antes do E, quando o E liga orações com sujeitos diferentes, é obrigatória. Quem diz isso, Pestana? Quem diz isso? Irmão, todos os gramáticos tradicionais que eu conheço dizem isso. Todos. Bechara, Celso Cunha, Rocha Lima, Celso Pedro Luffit, Adriano da Gama Cury, Napoleão Mendes de Almeida, esses caras todos dizem isso. A vírgula antes do E é obrigatória. Quando o E liga orações com sujeitos diferentes. Mas, o Bechara, na gramática dele, coloca uma ressalva. Ele diz que a retirada da vírgula também é possível. Então, a vírgula é facultativa. Ué, Pestana, ele diz que é obrigatória e que é facultativa? Parceiro, ele diz que a vírgula tem que ser colocada e depois ele diz que a vírgula não tem que ser colocada, não é obrigatória. O que você entende disso? Porque é facultativo. William Roberto Cereja, Maria Tereza Cochar Magalhães, dizem, a vírgula é facultativa. Existem outros gramáticos que não me vêm à mente agora, que dizem que a vírgula é facultativa. Agora, a maioria dos gramáticos diz o seguinte, a vírgula é obrigatória. Pestana, o que eu faço na prova? Parceiro, calma, relaxa. Concurseiro é um bicho desesperado, né? Relaxa, senta aí, vai.
Jogam água nessa cara, rapá. Se liga só. Relaxa. Na hora da prova, você vai analisar todas as alternativas. Se A, B, C e D estiverem impossíveis e tiver, ou melhor, e se não tiver a vírgula na letra E, antes do E, ligando orações com sujeitos diferentes, o que eu faço? Eu marco a letra E. Ah, mas a vírgula é obrigatória. Obrigatória é vírgula. Para fazer um trocadilho idiota. Obrigatória é vírgula. Alguns gramáticos dizem que a vírgula é facultativa. Antes do E, ligando orações com sujeitos diferentes. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A, B, C, D, só parada escrota, ridícula, impossível, errada. Letra E. Tá lá, sem vírgula antes do E, ligando orações com sujeitos diferentes. Você vai marcar a letra E, lindo, feliz, convicto, parceiro. Você vai deixar escapar uma questão dessa na prova? Só se tu estiver maluco, né? Vem pra cá. Vamos lá. Continuando a brincadeira. Por que você colocou a vírgula entre parênteses? Porque a vírgula é obrigatória para a maioria, mas é facultativa para outras pessoas, outros gramáticos. Beleza? Tranquilo? Cuidado na hora da prova. Número 13. Deixa eu te falar um negócio, rapidinho. Volta aqui para mim, rapidinho. Deixa eu te falar um negócio. Alguns alunos ficam desesperados por causa de português. Mais especificamente da gramática normativa da língua portuguesa. O cara fica desesperado. Pô, Pestana, eu não sei o que, bababá, não sei o que. Calma. Eu sei que são muitos detalhes, eu sei disso. E eu sei também que não é uma ciência exata. Eu também sei disso, não é uma ciência exata. Portanto, quando eu digo que há duas opiniões, não existe a opinião mais certa. Existem duas verdades sobre um mesmo assunto. Por quê, Pestana? Parceiro, quando um gramático, decente, de verdade, estudioso, ele cisma em fazer um livro, ele tem que analisar o registro culto da língua para decidir, pela regra, que ele vai adotar sobre um determinado assunto dentro da gramática. Então, alguns gramáticos pesquisaram inúmeros registros cultos e chegaram à conclusão que a vírgula é obrigatória antes do E, ligando orações com sujeitos diferentes. Por quê? Porque os caras perceberam que há um padrão de virgulação antes do E, ligando orações com sujeitos diferentes. Por outro lado, outros gramáticos disseram que não há um padrão. Alguns usam, alguns não usam, então eu vou registrar na minha gramática que é facultativo. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Há duas verdades sobre o mesmo assunto. Na hora da prova, como você não sabe o que se passa na cabeça daquele maluco que está fazendo a prova para você, que quer te eliminar, como você não sabe o que está passando na cabeça dele, o que você faz? Você tem que saber as duas opiniões, as duas verdades, e tentar aplicar uma dessas verdades ali na hora da prova. Outra coisa interessante, você tem que perceber o padrão de questões dentro de uma prova, de uma banca. Por exemplo, como é que esse assunto cai na prova do SESP, da ESAF, da FCC? A única maneira de você saber é consultando as provas e pesquisando detalhe por detalhe. Tu vai passar a tua vida fazendo isso. Então, para você não passar a tua vida fazendo isso e não ter surpresa, né? De repente a banca tem um padrão, uma análise, por exemplo, o cara analisa a questão através do Bechara, que diz que é facultativa. Aí o outro gramático, a outra banca se baseia em outro gramático, baseado no Celso Cunha, que diz que é vírgula obrigatória. O Rocha Lima diz que é vírgula obrigatória. Aí, vamos supor que o próximo concurso, 2013, por exemplo.
Uma banca que usava o Bechara passa a usar o Celso Cunha. E a banca que usava o Celso Cunha passa a usar o Bechara ou o Rocha Lima. E aí muda a opinião. Então adianta você saber só o padrão da prova? Não, é legal você saber o padrão da prova. Até porque se você quiser preparar um recurso para anulação de uma questão, você pode se basear no padrão de questões anteriores daquele concurso, daquela banca, melhor dizendo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas os caras também podem simplesmente... eu ia falar aqui uma expressão suja, mas eu não vou falar não. Os caras não podem simplesmente te dar uma pernada, pronto, mais bonitinho. Te dar uma pernada e criar uma questão polêmica e na hora de você ter por recurso, o cara vai lá e... Segundo Celso Pedro Luft, indeferido. Ele pode fazer isso. Só não poderia, e isso seria muito legal, se o cara da banca colocasse como referência bibliográfica algum gramático. Mas ele faz isso? Não. Então você tem que saber quantas verdades forem necessárias. 2, normalmente. 2 opiniões divergentes, normalmente, sobre o mesmo assunto. Beleza? Tá claro isso para você? Não fica zangado com a língua portuguesa, não. A língua portuguesa não tem nada com isso. Os gramáticos é que divergem, baseado nos estudos deles. E a gente tem que passar isso para vocês, porque as bancas simplesmente trabalham visões diversas. Essa é uma maneira de fazer a triagem na hora da prova? De fazer a peneira, a eliminação? Sim. E aí, o que você vai fazer? Você não vai dar mole, né, parceiro? Vem comigo, vamos lá, parceiro, vamos nessa. Vamos nessa que a gente não tá de bobeira aqui, hein, parceiro. Não estamos de bobeira mesmo. Vamos que vamos. Ele sempre chega atrasado, vírgula, e nunca leva bronca do patrão. Parceiro, raciocina comigo. Falei pra cacete, né? Desculpa aí, eu sei que eu falei pra caramba. Vamos lá. Ele sempre chega atrasado e nunca leva bronca do patrão. Raciocina. Se o cara sempre chega atrasado, o que você espera dele? Que ele leve uma bronca. Mas ele levou uma bronca? Não, pô. Pelo contrário, ele nunca leva a bronca do patrão. E aí, o que eu posso dizer disso? Que são ideias opostas. Ué, Pestana, mas... os sujeitos são iguais, ó. Ele nunca leva, ele... Eu mesmo, não entendi. Por que tem aquela vírgula antes do E? Parceiro, isso aqui já foi questão da FGV, hein? Se eu não me engano, prova da Polícia Civil de 2007, 2009, enfim, não me recordo agora. Vamos lá. Ele sempre chega atrasado, mas a FGV já trabalhou isso, eu tenho certeza. Ele sempre chega atrasado e nunca leva bronca do patrão. Essa vírgula está aqui porque esse E equivale a mais. O gramático Sacconi é explícito em dizer que a vírgula é obrigatória antes do E equivalendo a mais. Então, quando o E for uma conjunção de valor adversativo, quando indicar oposição, a vírgula é o quê? Obrigatória, diz lá Luiz Antônio Sacconi. Beleza? Show de bola. Vamos que vamos. Anota isso, hein? Não erra não, pelo amor de Deus. Eles violaram... Eita, nós, mundo vai sem porteira. Eles violaram a lei e foram presos. Parceiro, raciocina. Se os caras violaram a lei, qual é a consequência disso? Qual foi o resultado, o efeito disso? Eles foram presos. Então, você concorda comigo que esse E dá a ideia de conclusão ou consequência? Eles violaram a lei, portanto, logo, então, por isso, foram presos. A vírgula é obrigatória? Sim. Sim. A vírgula também é obrigatória. Beleza? Quando o E tem valor de consequência. Conclusão ou consequência. Tá bonito? Show de bola. Se você quiser referência gramatical sobre isso, você me manda um e-mail, fernandopeste@yahoo.com.br, e aí eu te mando a referência sobre isso. Ou senão tu joga no Google e vai encontrar provavelmente. Não é isso? Agora, eu esqueci um número. Ah, tá, 14. Vamos lá. Muito bem. Então,
quando você tiver o E ligando orações em que há uma ideia de causa e consequência, a vírgula é obrigatória antes do E. Tudo bem? Então já vimos 3 casos de vírgula obrigatória antes do E. Coloca-se vírgula antes do E quando? Quando ele liga orações com sujeitos diferentes. Coloca-se vírgula antes do E quando? Quando o E tem valor de oposição, de adversidade, quando equivale a mais, porém. Coloca-se vírgula antes do E quando? Quando ele tem valor de conclusão, consequência, e aí você pode substituir o E por logo, então, portanto. Beleza? Tem outros casos? Tem mais um caso aqui, ó. Anota outro caso. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção e tramas obscuras e conluios e todo tipo de intrigas escusas. Por que essas vírgulas estão antes do E? Porque está havendo o que a gente chama de polissíndeto. O que é polissíndeto? Poli, vários. Síndeto, conjunção. Então, o que seria polissíndeto? Vários síndetos, várias conjunções. Beleza? Quando você tiver o E ou qualquer outra conjunção se repetindo, a vírgula é obrigatória. Beleza? Show de bola. Pô, Pestana, tem outro caso de vírgula antes do E? Parceiro, tem. Tem outro caso de vírgula antes do E. Beleza? Então, vamos lá. 16. Fiz e faria de novo. Fiz e faria de novo. Se eu não estou enganado, e eu acho que eu não estou, o Celso Cunha fala que esse E tem valor enfático. Normalmente isso acontece quando você tem verbos iguais, só que no segundo verbo você quer enfatizar. E aí você coloca essa vírgula para marcar a pausa e a sucessiva ênfase. Fiz e faria de novo. Beleza? Essa vírgula é recomendada quando o E tem valor enfático. Normalmente, quando eu tenho verbos iguais, e aí o E liga essas duas orações, sendo que a segunda tem uma ênfase grande. E aí você coloca a vírgula antes do E para marcar essa ênfase grande. Tudo bem? Tranquilo? Essa vírgula é recomendada quando o E indica, nesse caso, uma ênfase. Tá certo? Show de bola. Vamos lá, parceiro. 17. Não só trabalho de manhã e à tarde, mas também estudo à noite. Tá vendo esse não só, não apenas, não somente, mas também, mais ainda, como também, como ainda, bem como, senão também, senão ainda. Lembra dessas expressões correlativas aditivas que a gente viu lá em conjunção? Que a gente viu lá em orações coordenadas? E que eu pedi para você, pelo amor de Deus, decore as conjunções, e eu vou falar disso até o último dia, quando eu me despedir de você, com um beijo na câmera, beleza? Aguarde pelo beijo, espero que eu lembre. Vamos lá. Não só trabalho de manhã e à tarde, mas também estudo à noite. Quando você tiver essas expressões correlativas aditivas, ou como diz o Celso Cunha, séries aditivas enfáticas, quando você tiver essas expressões, a vírgula é facultativa, você pode ou não colocar. Olha, eu ainda não encontrei nenhuma regra e nenhum gramático específico sobre essa vírgula ser facultativa. Ah, então por que você está dizendo que ela é facultativa? Porque depois de analisar todas as gramáticas que eu tenho, em frases com não só, mas também, eu descobri que uns colocam vírgula e outros não. Portanto, qual é a conclusão que eu chego? Que é facultativa, pô, porque uns usam, outros não, tá certo? Se você encontrar um gramático que fale especificamente sobre essa vírgula, você fala para mim, tá? Porque eu quero aprender mais e ficar bonito, sabendo pra caramba. Então, coloca aí como facultativa, porque não tem como o cara dizer que está errado, porque não tem uma regra dizendo que está errado. Também não tem como o cara dizer que está certo se tiver falando que é obrigatória a vírgula, porque não há uma regra específica para isso. Bom, pelo menos eu nunca vi nos gramáticos que eu tenho, beleza? Então vamos que vamos. A casa, vírgula, olha essa frase é muito maneira, eu faço questão de analisar com calma e a gente tem tempo para isso. Olha aí, ó. A casa, muito antiga, e além dela,
o edifício, moderníssimo, formavam um visível contraste. Vou ler de novo. A casa, muito antiga, e além dela, o edifício, moderníssimo, formavam um visível contraste. Olha quantas vírgulas tem a criança. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu camarada, eu tenho 6 vírgulas em uma frase só. Pô, Pestana, tem alguma coisa errada aí, não tem não, parceiro? Parceiro, não tem não. Não tem não. Engraçado que esse período é simples, né? Porque só tem um verbo. Mas vamos lá. Era pra eu ter falado disso antes, mas deixa quieto. Eu prefiro falar agora por causa do E e tal. Enfim, vamos lá. A casa, muito antiga, e além dela, o edifício, moderníssimo, formavam um visível contraste. Essas duas primeiras vírgulas estão aqui para separar o predicativo do sujeito deslocado. Beleza? Muito bem. Essas duas primeiras vírgulas. Essas duas outras vírgulas aqui servem para separar o deslocamento dessa expressão adverbial de acréscimo. Expressão intercalada. Intercalada de acréscimo, ou expressão adverbial de acréscimo. As vírgulas estão aí por causa dela, que está intercalada, deslocada. O edifício, vírgula, moderníssimo, vírgula. Essas vírgulas, separando moderníssimo, servem para quê? Servem para marcar o predicativo do sujeito deslocado. Olha que interessante essa frase. A casa, muito antiga. E além dela, o edifício, moderníssimo. Percebe que cada núcleo do sujeito, casa e edifício, tem um predicativo do núcleo do sujeito? Olha que coisa linda. Então, as duas primeiras vírgulas, deslocamento do predicativo do sujeito, duas próximas vírgulas, expressão intercalada, expressão adverbial de acréscimo, duas últimas vírgulas, marcando o deslocamento do predicativo do sujeito, de edifício. Beleza? Na hora da prova, você vai saber identificar essas vírgulas? Espero que sim, porque eu não quero você errando uma questão de vírgula, hein, parceiro? Vamos lá. Então, número 19. Vamos que vamos. Caraca, Pestana, já tem 19 regras diferentes, parceiro. O que você quer que eu faça da minha vida? Eu quero que você respire fundo, faça 10 polichinelos, ore a Deus e agradeça por estar tendo a oportunidade de estar na 19ª regra. Vamos lá. O dono de uma empresa demitiu 60% dos empregados, mas se arrependeu depois. A conjunção adversativa mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, são separadas por vírgula, obrigatoriamente, como dizem todos os gramáticos. Beleza? Só tem um caso, que é um caso de uma expressão muito curta, de uma oração muito curta, que o Napoleão Mendes de Almeida coloca na gramática dele, em que a vírgula não aparece antes do mais. Mas nesse caso ele também não diz que a vírgula é facultativa. É um exemplo sobre outro assunto, mas que a vírgula não vem antes do mais. Mas todos os outros gramáticos dizem que as orações, olha aí, essa é a regra, as orações coordenadas, sindéticas, adversativas, são separadas por vírgula. Essa vírgula, portanto, não é facultativa. Ah, mas eu já vi sem vírgula em textos de autores modernos. Em textos de autores modernos, autores assim, que não são gramáticos, tá? Autores de livros, romances, enfim. A gente vê sem vírgula. Luiz Fernando Veríssimo, então, já escreveu sem vírgula antes do mais. E ele é um ótimo escritor. Significa que ele não sabe? Não, significa que ele simplesmente não quis.
E mesmo se ele se esqueceu, sei lá, ele tem licença poética para fazer o que ele quiser, beleza? Você não é poeta, você vai fazer uma prova e se não tiver vírgula antes do mais, tá errado. A vírgula é obrigatória. Beleza, meu camarada? Obrigatória. Pode consultar os gramáticos, eles dizem isso. No capítulo de vírgula, obviamente. Oração coordenada sindética adversativa, separada por vírgula. Muito que bem. Vamos que vamos. Number 12. A maioria das pessoas julgam ou julga, tanto faz. Concordância verbal vamos deixar para mais para frente. A maioria das pessoas julgam indiscriminadamente. Eu, porém, não faço. Observe que o porém é uma conjunção adversativa. Ué, Pestana, então isso aqui é uma oração coordenada sindética adversativa. É. Ué, mas por que ela não está separada por vírgula? Por que ela está separada por ponto e vírgula? Ela está separada por ponto e vírgula, irmão, pelo seguinte. Percebeu que a conjunção está deslocada? Era para a conjunção vir no lugar do ponto e vírgula. Só que ela está deslocada. Era para estar assim, quer ver? Ó? A maioria das pessoas julgam discriminadamente, vírgula. Porém, eu não o faço. Só que o porém está deslocado. O que eu faço quando uma conjunção adversativa estiver deslocada, Pestana? Eu separo por vírgulas. O mais nunca pode ser deslocado. Nunca. Pode ser deslocado. Nunca. Agora, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, pode ser deslocado. Estas conjunções adversativas podem ser deslocadas. E quando estiverem deslocadas, o que você faz? Você marca por vírgulas esse deslocamento. Tudo bem? Vamos que vamos. Deixa a peteca cair não, parceiro. Vamos nessa. Ora ele procura resolver algumas situações com paciência, ora decide fazer justamente o avesso. Olha, os gramáticos dizem que as orações coordenadas, sindéticas, alternativas, são separadas por vírgula. Então, por que tem essa vírgula aqui? Por causa da regra. Orações coordenadas sindéticas alternativas, vírgula nelas. Agora, o Bechara e outros gramáticos também, como o Sacone, dizem que quando você tem uma expressão curta com o ou, ligando duas orações, você não coloca vírgula. Beleza? Exemplo. Você vai ou fica? A vírgula aqui antes do e, antes do ou, não cabe. Beleza? Então, nesse caso, não coloca vírgula antes do ou. Não cabe vírgula antes do ou. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. 22. Os atores fizeram um grande espetáculo. Por isso, toda a plateia os aplaudiu efusivamente. Tá vendo por isso? O por isso é uma conjunção, ou uma locução conjuntiva conclusiva. O que eu faço com as conjunções ou locuções conjuntivas conclusivas? Separo por vírgula? Separo. Claro que eu separo. Afinal de contas, parceiro, isso aqui é uma oração coordenada sindética conclusiva. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são sempre separadas por vírgula. Sempre. Beleza? Muito bom. 23. É coisa pra caramba, né, parceiro? Mas respira que vamos que vamos. Os atores fizeram um grande espetáculo. Toda a plateia, portanto, os aplaudiu efusivamente. Ah, aquele mesmo caso do porém deslocado, né, Pestana? É isso aí. Quando você tiver uma conjunção conclusiva deslocada, você separa por vírgulas. Separa por vírgulas. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola mesmo? De verdade? Então, toda vez que uma conjunção conclusiva estiver deslocada, vírgula na criança. Daqui a pouco eu falo do 24. Vamos lá, tô brincando. Foi só pra zoar. Galera, um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou falar do número 24. 24ª regra, parceiro. Joga no bicho.